Caros compatriotas da Aquém e da Alemar, parece que vem aí a tempestade perfeita. Neste momento estamos a sofrer os efeitos da inflação. Há quem pense que ela poderá ser passageira e depois as coisas normalizar-se-ão. Mas não vai normalizar porque ela é fabricada. A inflação está a ser criada de propósito através das políticas que estão a ser adotadas a nível da inflação dos bens alimentares, bens agrícolas. Ela deve-se há mais de um ano que estão a ser, por exemplo, agricultores a serem pagos para não produzirem, como aconteceu nos Estados Unidos. Assim que a administração Biden tomou posse, veio logo atacar a produção agrícola em milhares e milhares de quilómetros quadrados nos Estados Unidos de terras agrícolas, em que os agricultores foram pagos para não produzirem porque há que sequestrar o carbono. O carbono é muito perigoso e há que agarrá-lo e metê-lo debaixo da terra. O carbono é um fertilizante natural, terras com carbono são férteis, mas para estas pessoas, não é para estas pessoas, porque eles são apenas uns capachos que obedecem às ordens que vêm de cima. Mas justificarem com o carbono é uma justificação ridícula. Outro ataque à produção de alimentos está a ser feito até com certos países em que estão a coagir e estão à força a impedir a utilização de fertilizantes e a utilização de- destes fertilizantes essenciais para aquela produção intensiva que existem nesses países, ou seja, se eles não evoluíram ainda para uma produção agrícola aos moldes de uma permacultura com rotação dos terrenos, com fertilizantes naturais, com compostagem, são produções extensas e que necessitam de fertilizante. Sem eles não conseguirão manter a produção. E também com o encarecimento da energia, dos combustíveis para a agricultura, os agricultores, até por sua vontade, porque não vai compensar, deixaram de produzir. Ou seja, quando deixarem de produzir cada vez mais, os preços vão aumentando, até que chega uma altura deixará de existirem esses bens. Existem dois tipos de bens, mais ou menos, aqueles que são mais rapidamente perecíveis, não aguentam muito tempo entre a produção e depois o consumo, e aqueles que têm mais algum tempo, que não são tão rapidamente perecíveis. Vão escassear mais rapidamente os bens mais rapidamente perecíveis, como, por exemplo, ovos. Eu não consumo ovos, não é? Um dia poderei consumir, mas eu faço uma alimentação vegana, não consumo. Mas aqueles que consomem já estão a ver, por exemplo, nos Estados Unidos, que eles ou já estão a escassear ou já estão a uns preços elevadíssimos. Os ovos chegará a uma altura, não haverá, vai desaparecer. Ovos ou bens agrícolas, hortícolas e tudo isso são bens que rapidamente perecíveis, são aqueles que vão começar a faltar em maior quantidade. Os bens que não são perecíveis tão rapidamente como cereais, parece que ainda se vão aguentar algum tempo, porque existem em estoque em maior quantidade nos armazéns. Mas quando os agricultores deixarem de os produzir, deixarem deixarem de entrar para os armazéns e depois para serem canalizados para o mercado, à medida que os armazéns vão ficando vazios, o preço vai aumentando, até que chegará uma altura que desaparecerá. Vamos ver, por exemplo, a título de exemplo aqui, para quem consome, eu vou mostrar a marca, não tenho nada a ver no interesse económico da marca, é só a título exemplificativo, aqui 1 kg de aveia. Este quilo de aveia que esteve durante muito tempo, meses e meses e meses, a 1,99€ numa dessas grandes hipermercados, também posso dizer o nome, não tenho qualquer interesse económico em nada disto, que é o Auchan, esteve a 1,99€ durante imenso tempo. Há pouco tempo passou para os flocos de aveia
finos para 2,39 € e os flocos de aveia grossos para 2,49 €. Eu consumi os finos, menos mal, estava a 2,39 €. Durou. eh, esses preços duraram 2 semanas, 3 semanas, um mês, não sei precisar o tempo certo. De repente saltaram, agora são os flocos finos e grossos, é indiferente, saltou este pacote para 2,69 €. É o preço atual. De 1,99 € em pouco tempo chegou a 2,69 €. Enquanto existir em estoque, mas à medida que for escasseando, o preço vai aumentar mais. Até que chega a uma altura vai desaparecer. Quem produz isto continuará a produzir com esses custos de produção elevadíssimos em termos de combustíveis, em termos do ataque, até da coação para não produzirem, para deixarem de produzir. Parece que estão a cometer um pecado. Se usarem fertilizantes, então o pecado é maior. Há esta pressão para que haja uma diminuição na produção agrícola. Ela vai ter uma bola de neve que vai aumentando, aumentando. Já serão os próprios agricultores que não conseguirão produzir, os custos de produção serão elevadíssimos e já não estarão para isso, não terão margens de lucro, já não conseguirão manter a produção aos níveis que têm mantido até agora. Quando faltar e houver fome, será tarde demais para as pessoas fazerem reservas de alimentos, fazerem estoque. As pessoas têm que os fazer agora, enquanto existe, fazer estoque de alimentos, de água, aprenderem a plantar no próprio apartamento, nas casas, nas varandas, nos quintais. Ainda existem muitos vídeos no YouTube que ensinam a produzir. Terão que o aprender agora. E preparem-se, comprem sementes, comprem a terra, comprem o- vasos, caixotes, aqueles vasos, aqueles sacos próprios para a produção de alimentos. Façam, comecem a produzir em apartamento. Há vídeos no YouTube que ensinam isso. Não deixem para mais tarde, depois vai desaparecer. O que aconteceu agora é que estão a atacar os próprios países. Ou seja, os centros do poder que durante décadas atacaram outras regiões em África e na América Latina para colocar lá políticos corruptos, financiaram movimentos terroristas, financiaram corruptos no poder para depois os untar com subornos que os enriqueciam pessoalmente, mas o grande objetivo era o roubo em larga escala das matérias-primas, das riquezas desses países. Isso foi feito na parte ocidental pelos três grandes centros do roubo, que são Washington, Paris e Londres. São sempre os mesmos. Atacaram a África, destruíram aquelas populações. Não só eles, tiveram também a concorrência na altura da União Soviética e fizeram uma destruição em África, destruíram a América Latina durante também décadas para roubar. Agora estão a atacar os seus próprios países, a agenda virou-se contra os países ocidentais e naquela altura que algumas populações europeias faziam um juízo de valor negativo em relação à incapacidade que, por exemplo, populações africanas sofreriam de incapacidade de se autossustentarem, o que não é tão verdade como isso. O que elas sofreram foi um ataque de destruição da sua própria produção, da sua própria organização, ou seja, havia populações locais que produziam, depois faziam comércio com comerciantes que depois canalizavam os produtos. Havia uma estrutura, um sistema montado, foi destruído. Isso levou à fome. Eles deixaram de ter esse escoamento, essa produção dos seus produtos e houve fome, milhares, milhões de pessoas morreram. A Europa, que são tão inteligentes e são tão evoluídos, quando deixar de existir alimentos e se não souberem produzir, não os produzirem,
alimentos para sustento próprio, vão comer exatamente o quê? Vão comer exatamente o quê? Quando os alimentos faltarem? Não tem nada a ver com a capacidade ou incapacidade, tem a ver com a destruição do sistema produtivo e a incapacidade que as pessoas têm, que contam com algo que esteja ali seguro, mas já nada vai ser seguro como antes. Têm que fazer estoques, fazer reservas de alimentos e água e aprenderem a produzir. Porque a fome vem aí. Isto é um ataque de propósito feito às próprias populações. Este ataque até tem uma vertente de atos terroristas domésticos, como por exemplo está a acontecer semana a semana nos Estados Unidos. Esta quantidade, esta leva de descarrilamentos dos comboios não é normal. Isto é feito de propósito pelo Deep State, por alguém que tem capacidade de o fazer. Veja-se o caso do descarrilamento daquele comboio com químicos perigosos em Ohio. O que é que aconteceu? O comboio descarrilou e, por azar daqueles que fizeram descarrilar, os vagões tombaram, mas não aconteceu nada. O líquido estava dentro dos vagões, nada aconteceu. Então vieram lá e, com a desculpa que era perigoso, que aquilo podia explodir e espalhar-se, eles não queriam que aquilo se espalhasse, né? Podiam explodir e espalhar-se. O que é que eles fizeram? Furaram os vagões para aquilo sair, verter e espalhar-se. Era perigoso espalhar-se, se explodisse. A melhor maneira de não espalhar é furar e espalhar. Como não era suficiente espalhar dessa maneira, ainda foram incendiar. Criaram aquela nuvem tóxica, venenosa, letal. Matou logo imensos animais domésticos, cães, gatos. O ser humano resiste um pouco mais, mas seguirá o caminho. Milhares de pessoas irão morrer, talvez milhões, embora o corpo humano consiga resistir durante um bocadinho mais de tempo que animais de pequeno porte, como cães e gatos. Mas aquelas populações estão condenadas, são milhares de pessoas, milhões. E aquilo também é uma zona de fértil, terra agrícola, terra fazem produção biológica. Estão os lençóis de água, está tudo contaminado, os terrenos, os lençóis de água. Aquilo é uma desgraça que ali está a acontecer agora, nestes meses e nestes anos. Vai ser uma catástrofe, um autêntico genocídio, um crime que foi feito contra essas pessoas. Por isso esta agenda é altamente perigosa. Esta agenda que tem quem a controle é uma casta de pessoas insuspeitas de estarem por trás disto, mas já estão há séculos a fazer sempre a mesma coisa, à busca de poder absoluto. Esta nova ordem mundial não tem nada de novo, é a velha ordem medieval que está aí, voltou em força. A única coisa nova que existe são as novas tecnologias de controle, mas quem está por trás é a mesma instituição, as mesmas instituições da velha ordem, da ordem medieval, que está agora aí de volta, e está de volta, e está a ganhar terreno. E cada um de nós tem que proteger-se a nível local o máximo possível. E porque a nível mundial combater a agenda uh, vai ser e está a ser muito difícil, porque quem ascende ao poder é o próprio poder e uma falsa oposição, oposição controlada. Vê-se isso repetidamente. Chega ao poder alguém dentro da agenda, é criticado na oposição por alguém que chega lá e faz exatamente a mesma coisa. Esta agenda tem uma componente de secreta, de sociedades secretas e uma agenda secreta enorme, difícil de compreender e de saber quem são. Por isso as pessoas têm que se proteger a nível local o máximo possível e essencial é fazer esse estoque de água, de alimentos por um longo período de tempo. Quem tem possibilidade económica faça por meses e meses ou anos.
Há aqueles que têm capacidade económica e não acham que é bom, nesta época de crise, investir em ouro e prata. Não vão comer ouro nem prata. Quando faltarem os alimentos, vão utilizar, utilizamos o ouro ou a prata para comprar alimentos. Mas vão comprar a quem? Quem os tiver, agricultores, quer os alimentos para si e para a sua própria família. Não vão vender. Vocês não vão conseguir comprar nada e não vão conseguir comer nem ouro nem prata. Aproveitem agora, invistam agora em alimentos que vos garantam a sobrevivência, o período mais longo que conseguirem e aprendam a cultivar o seu próprio alimento nas suas casas, nas suas varandas, nos seus quintais.